Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não foram poucas as vezes que o Senhor Jesus falou sobre esta dignidade que muitos, por causa do sofrimento, da angústia, da dor e do seu histórico de humilhações de sua vida, muitos não estavam respeitando a sua dignidade. A palavra de Deus deixa claro que se tudo o que Jesus falou e fez fosse registrado em livro, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para registrar. E eu não tenho dúvida que ele falou sobre a honra que você precisa aprender a praticar, a viver. Ele deu para você esse espírito de honra, quando ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem sabor, sem definição, com que se há de salgar? Para nada, nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E Jesus sabe que ser pisado pelos homens é algo horrível, é algo terrível, é algo que rouba a dignidade e leva o indivíduo a um processo de abandono de si mesmo. Quando essa pessoa aceita os termos da humilhação. Você tem que tomar cuidado, porque existe uma confusão muito grande com relação ao conceito da humildade. A humildade é algo muito poderoso e profundo. Poucas pessoas são verdadeiramente humildes, apesar de, em muitas ocasiões, comparecer nas relações sociais como pessoas humildes, pessoas maravilhosas. Mas a humildade é algo que só Deus sabe verdadeiramente quem tem. Por quê? Porque existem atitudes que a pessoa toma na vida, existem situações que o indivíduo faz só para ser visto pelos outros, para ser reconhecido como uma pessoa boa, como uma pessoa humilde, como uma pessoa que né, é digna de receber elogios e admiração. Tudo isso existe no jogo social. Jesus sabe disso. E foi por isso que ele disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa é a questão. Quando o coração está longe, o Senhor Jesus sabe. Então você tem que ter muito cuidado para não permitir que o diabo explore sua disposição ao conceito da humildade, ensinado por muitos, como uma espécie de concessão para ser explorado, para ser humilhado por qualquer um, para ser explorado e humilhado pelas pessoas. Você, para mostrar que é um bom cristão, que é de Jesus, que ama Deus, você se coloca numa situação em que o indivíduo não vai reconhecer você como uma pessoa humilde. Ele vai reconhecer você como alguém que está permitindo ser rebaixado, e você vai ser trabalhado para permanecer nessa condição. Por quê? Se você é uma pessoa que tem autoestima lá embaixo, você vai sentir a necessidade de aprovação, vai sentir a necessidade de ser integrado em determinados grupos, e aí você vai aceitar os termos. E aí daqui a pouco, quando você vê, você está aí jogado às traças. Então aprenda a honrar a sua dignidade, a honrar o seu nome, aprenda a honrar a sua comunhão com Deus e tome muito cuidado. Por que isso? Porque você foi feito para a glória de Deus. Ou seja, toda vez que você invoca o nome do Senhor, Ele mostra para você o seu reino, o teu lugar no reino de Deus. A bênção de Deus na vida dos que invocam o seu nome é algo muito poderoso, é algo muito forte. Se você verdadeiramente quer ter uma experiência com Deus, você vai aprender a defender a sua honra e a sua dignidade. O Espírito de Deus quer fazer isso com você, junto com você. Por quê? Para que você não confunda com orgulho, com vaidade, com uma pessoa que busca os seus próprios interesses. Você não confunda essa coisa de dizer: você é egoísta, que é uma palavra muito utilizada pelo demônio
para fazer você voltar atrás e entrar num processo de autoabandono, quando você desiste de se defender. Ou seja, você está numa reunião pública, você está numa roda de amizades, entre amigos, ou no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, seja lá onde for, no ambiente religioso, e de repente surgem situações que, se você não souber administrar, o diabo vai tirar proveito disso para colocar você no chinelo. Por quê? Porque Satanás sabe que o amor de Deus está em seu coração. Sabe que você é uma pessoa que tem o desejo de agradar a Deus. E se esse conceito de humildade não for algo definido em sua mente, se você não souber verdadeiramente o que Jesus quer encontrar em você, olha, o diabo vai trabalhar para você ser insípido, para você não ser sal. Ele vai trabalhar para você perder o gosto pela vida, que é isso que Jesus está falando. Vai ser insípido, você vai ser indefinido, você vai ser uma pessoa que vai abrir mão da sua honra e da sua dignidade, muitas vezes por situações arranjadas pelo demônio. Você vai abrir mão dessa dignidade para se rebaixar. E você vai precisar de discernimento. Por isso que ele diz: se o sal se tornar insípido, sem sabor, esse sal é o teu caráter, é a tua vida, é a qualidade da tua vida. Esse sal é a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ser sal da terra é algo muito profundo, está além da nossa compreensão humana, e precisamos do Espírito Santo para reconhecer isso. Então, ser sal é de fundamental importância. Por que isso? Porque quando a pessoa é uma pessoa que tem condições de enfrentar os desafios da vida, de cabeça erguida, com seu espírito ativo, com seu coração aberto, com a sua mente totalmente conectada, recebendo de Deus a orientação. Quando você é uma pessoa que tem discernimento e sabe com quem está lidando, sabe onde está pisando, você sabe as tretas do demônio, que muitas vezes se levanta para fazer você confundir, para mostrar pessoas como inimigo. E ali você começa no joguinho da pirraça, no joguinho da contenda, no joguinho da inimizade, tudo obra da carne. E você vai ter que ter muito cuidado, porque nesse joguinho o diabo vai criar situações para fazer você abandonar a si mesmo. Quando eu digo abandonar a si mesmo, é porque isso é algo muito sério. Muitas pessoas abandonam a si mesmo. E é por isso que a pessoa que tem esse hábito de abandonar a si mesmo são pessoas que geralmente, quando desejam alguma coisa, elas se humilham muito, elas se rebaixam demais, elas colocam o objeto do seu desejo lá em cima. Por quê? Porque ela desenvolveu esse mau hábito de se colocar abaixo dos outros. E é óbvio que ela vai transferir isso para o objeto do seu desejo. Ela vai olhar para as coisas e vai desejar com aquele sentimento de desprezo. Isso é muito feio. Isso é ruim demais. Por isso eu quero aqui te dizer: não morra de amores por nada. Não morra de amores por coisa alguma. Ou seja, ao invés de você desejar, como muita gente deseja, com aquele sentimento de rebaixamento, morrendo de amores, falando sobre isso toda hora, mostrando para as pessoas a sua impotência diante do que você deseja, seja lá o que for. Toda vez que você faz isso, você se diminui. Toda vez que você faz isso, a pessoa, naquele momento que te ouve, até parece que está confraternizando contigo o mesmo espírito, mas depois vai lançar um olhar de desprezo, porque vai reconhecer que você é menos do que deseja. Isso aí é muito certo acontecer. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber como querer as coisas. Você não pode se rebaixar, você não pode ser insípido. O sabor tem que estar em você, a qualidade, o sal. A propriedade do sal qual é? O sal evita o apodrecimento. Está falando também da corrupção, para você não se corromper.
O sal é algo tão poderoso que basta um pouquinho altera o sabor de qualquer alimento. Ou seja, essa força, essa presença que você precisa ter para ser respeitado, porque respeito não é uma coisa que você exige. Respeito é algo que você compartilha, que as pessoas percebem, que as pessoas sentem, que tem o dever de lhe oferecer. Quando elas reconhecem que está diante de uma pessoa digna, de uma pessoa que não anda te rebaixando por nada, de uma pessoa que não anda desejando como um cão, como um cachorro, como aquela pessoa desprezível. Você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, escuta o que eu estou falando para você. Deus quer você por cima e você primeiro tem que se mudar por dentro a sua mente e o seu coração. Ou seja, até o teu desejo deve ser digno. Não se rebaixe. Por que isso? Porque o diabo, o teu inimigo, ele usa o teu desejo para humilhar você. Ou seja, tudo que você deseja torna-se mais difícil quando você morre de amores por isso. Ou seja, ao invés de desejar nesse estado mental, o que é que você vai fazer? Você vai lançar sobre o que você quer alcançar na vida a intenção de conquistar isso. É muito diferente. Quando você morre de amores por uma coisa, é muito diferente quando você lança a intenção poderosa da conquista. Eu vou fazer isso. Eu quero ter isso. Eu lancei a minha intenção sobre este objetivo. Este é o meu objetivo. Pronto. Basta isso. Quando você apresenta o que você deseja com essa mentalidade, é outra qualidade. É diferente. Às vezes eu vejo as pessoas, inclusive até gente que se apaixona, e elas se apaixonam de uma forma muito feia. Elas acabam afastando aquela pessoa que ela tanto deseja namorar, noivar, casar, sei lá por quê. Porque a pessoa olha assim e ela começa a perceber que você é muito fácil, que você está sempre disponível, que você é o tipo que está sempre, sabe como é que é, não é? Disponível. Você está arriado, os 4 pneus. Acabou para você. Acabou para você. Você vai ser manipulado. Então você tem que saber como querer. Ser sal da terra envolve muita coisa e eu estou aqui abordando apenas um aspecto que eu vejo que tem atrapalhado a vida de muita gente. Quando as pessoas se rebaixam em busca do que desejam. Você vai ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Você não está aqui à toa. Você vai aprender a honrar a Deus. Até para conversar com Deus. Você tem que parar com esse negócio de ficar se lamentando e toda vez se apresenta diante de Deus, sabe, como um menino mimado, como aquele pessoal que fica somente lamentando. Deus não quer isso. A moeda de troca não é o lamento, não é o sofrimento. Essa palavra, ponha a boca no pó, talvez haja esperança, isso está escrito na Bíblia. Isso não é um convite para você andar rastejando diante de Deus todos os dias. Isso é para pessoas que reconhecem alguma fraqueza que não venceu, situações que ela precisa consertar diante de Deus. Ela ali se humilha diante de Deus, para não ser humilhada diante dos homens. Então ela faz esse conserto com Deus, conversa com Deus. Poxa, mas muitas vezes não é essa a situação. Muitas vezes você está apresentando algo que você quer alcançar com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus, com a orientação de Deus. Então, ao invés de se aproximar diante do Senhor, se aproximar de Deus com esse espírito, honra ao Senhor e apresenta a Ele a sua petição, no espírito de quem tem a intenção de ter essa qualidade de vida, de conquistar isso ou aquela coisa, seja lá o que for, mas você apresenta diante dele com o espírito da honra. É totalmente diferente da qualidade do espírito que muita gente apresenta quando começa a orar. Você não deve fazer isso. Você não deve ficar repetindo a mesma coisa. Jesus falou sobre isso. Ele falou que quem faz esse tipo de oração são os fariseus, são os gentios, são pessoas que não conhecem a Deus. Fica repetindo, como se Deus não tivesse capacidade de ouvir da primeira vez. Ele conhece a intenção do seu coração, quanto mais o que sai da tua boca. Então, se levante, seja digno, seja sal da terra, aprenda
apresentar um outro espírito diante de Deus. Não se rebaixe por nada, não morra de amores por ninguém. Apresente a sua intenção, apresente a dignidade da pessoa que você é. Não se queixe, não abra a boca para fazer lamento, não reclame, porque isso acaba com a sua vida. Isso é muito feio. Ou seja, você sabe que existem pessoas que ficam ali observando e usa a sua fraqueza muitas vezes contra você mesmo. Elas ficam ali para descobrir onde dói. E quando descobre, aí pronto. Elas vão cutucar a ferida, vão criar situações para vulnerabilizar o teu espírito e para tirar vantagem sobre a tua fraqueza. Meu amigo, o mundo é assim. Então você precisa tomar cuidado. Então esteja atento, nunca se dê a conhecer, nunca se rebaixe, não se exponha, não conte os seus problemas. A primeira pessoa que você encontra na rua é muito desagradável. Toda hora você está contando a sua situação. Ou seja, não conte nada pessoal, não conte absolutamente nada. Por quê? Porque a pessoa que está magoada, que está ressentida, ela está ali sempre procurando alguém para confraternizar a sua miséria. E eu vou dizer a você, no primeiro encontro isso parece ser até consolador, mas depois você vai ver o mal que isso vai fazer a você. As pessoas vão começar a te evitar. É verdade. E daqui a pouco você está uma pessoa sem valor. Aí é isso que Jesus está falando. Você vai ser pisado pelos homens. Quando é rejeitado por gente que não suporta ver a cara da miséria, que não suporta ouvir fracassos, que não suporta. Agora, sempre você vai encontrar aqueles que estão no mesmo espírito e você fala uma miséria e ele vai repetir uma outra em sua própria vida. Então aí a desgracência vai ser grande. Saia disso. Deus não gosta desse espírito. Ele não quer que você abra o seu coração para ninguém. Você tem que tomar muito cuidado. Abra o seu coração somente para Deus. Coloca diante de Deus o teu coração e o teu destino. Ele quer mudar a tua vida. Mas obedeça. Sexta-feira estamos ali em Atos, 19 horas, você vai comparecer, cabeça erguida, para ungir a sua cabeça com óleo, apresentar diante de Deus a sua honra. E essa é a moeda de troca, é honra. Honre ao Senhor e ande da cabeça erguida. Ele vai levantar você, vai mudar o seu destino. Então vigia, não abre a tua boca, coloca a tua melhor roupa. Jesus falou que até jejuando você deve ungir a tua cabeça com óleo. Sabe o que significa isso? Que você não deve permitir em momento algum que as pessoas percebam que você está ali em contrição diante de Deus, padecendo alguma falta, buscando a Deus por algum motivo. Jesus falou, se você deixar, já recebeu sua recompensa. Porque se tua intenção é receber consolo dos outros, aí Deus ele não vai te atender. Então, cabeça erguida, unge a tua cabeça com óleo, firmeza, boca fechada e pé ligeiro. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua presença, por tua grandeza, por teu poder. Eu te apresento essa vida que me ouve agora para que o poder do teu Espírito aqueça o seu coração e para que ela obedeça, para que ela seja vitoriosa, forte, ativa, para que ela tenha todos os recursos, para que ela tenha a energia e a força que põe esta vida para frente, a força que vai mudar o seu destino e vai fazer desse ano um ano abençoado e vitorioso, porque esse projeto, esse desejo desta alma que nesse momento estão apresentando diante do Senhor,
a tua palavra diz, está em memória diante de ti. O Senhor falou isso, que em memória diante de Deus está o desejo do nosso coração. O Senhor falou isso em Isaías. Por isso eu te peço, toma esta vida em tuas mãos, para que ela reconheça que o que está em tua memória não precisa estar na mente de ninguém. Para que ela reconheça que o que o Senhor sabe sobre nós é suficiente. Para que ela não desça, para que ela não abra a boca, para que ela pare de fazer queixas e para que ela seja uma pessoa de valor. E esse valor, que ela comece se valorizando, honrando os seus dons, os seus talentos. Aquela pessoa que não vive se comparando com ninguém. Aquela pessoa que faz o seu, que está na sua, que está em paz, que está seguro, que está segura e sabe do propósito da sua vida e não conta para ninguém. Eu te peço que o Senhor dê essa tenacidade para os que me ouvem agora. Essa unção que quebra e despedaça o jugo. E que o Senhor prepare um povo forte para que ali em Atos, nesse espírito, elas possam fazer uma revolução em suas vidas, para que esse ano seja abençoado e vitorioso. Eu os abençoo nesse momento com esta força. E eu te peço, derrama sobre esse copo com água o bálsamo da cura e da restauração. E completa o que o Senhor começou a fazer nessa vida, meu Pai. Eu entrego em tuas mãos. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água com fé. A bênção de Deus já está aí, agora, sobre você. Chegamos ao final de mais uma transmissão. Recebe um forte abraço. Que Deus continue fortalecendo o seu coração. Um abraço firme do seu amigo Epitácio Magalhães. E até sexta-feira, 19 horas em Atos. Fica com Deus. Muita paz, muita fé, muita segurança. E até lá.